Bora lá. Como diz aí, gravando, 9 horas 20 minutos, 14 de 9 de 2021. Sétimo ano A, sétimo ano C, CMAS, CMAS mais digital. Vamos dar sequência com o que a gente tem, né, gente? A gente sabe que o ano letivo, como a secretária anunciou, vai ter as aulas presenciais só para o quinto ano e para o nono. As outras séries continuam com as aulas remotas. Fazer o melhor com o que a gente tem, né? E aí, buscar aprender o máximo possível, porque ano que vem, fé em Deus, a gente vai estar todo mundo juntos, presencialmente, no oitavo ano, né? No nono ano, quem foi o oitavo ano esse ano, e tocar o barco. Mas vamos lá. A prova está aparecendo para vocês? Está. Participem, interajam, né? Essa prova aqui é só para a gente ter um padrão, lembrar as questões, já faz um tempinho já. A prova acho que foi dia 19/8, tem quase um mês já, então com certeza muita coisa some da memória, normal. Agora, quando vocês estiverem lendo questões de interpretação ou outras questões também, foque muito em ler com atenção o enunciado. Foca nisso. Essa terceira unidade a gente vai focar muito em interpretação, em leitura, em reescrita, para deixar vocês com uma base boa para o próximo ano. O FENDES vai ser presencial, embora a gente saiba que o ensino digital ele continua, claro que vai ser menos, mas aqueles que aprenderam algumas coisas, como eu, alguns outros colegas também, a gente vai usar, claro que já com uma ferramenta plano B ou plano C, né? Não como único plano, que como único plano a gente tem uma pendência muito grande, todos nós. Nossa cultura não é digital 100%. Vocês são nativos digitais, mas nós não somos, né? Então a gente tem que estar fazendo algo que seja intermediário. Então, com base no texto, que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que o que é depreender? Depreender é compreender, analisar, entender bem, é tirar uma conclusão. Então, depreensão é isso. E é importante que eu, lendo a prova, eu saiba perceber alguns comandos, os verbos, depreende, está assinalado, é subtendido. Então, assim, leia a prova com atenção aos detalhes. Às vezes vem destacado, às vezes não. O texto diz assim, ó, ele era o inimigo do rei, nas palavras de seu biógrafo. O que é um biógrafo? Bio tem a ver com vida, ó, de biologia. Grafo, de grafia. Então, biógrafo é alguém que escreve sobre a vida de alguém. No caso aqui, Lira Neto. Ou ainda, um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Então você vê que a vida aí do autor José de Alencar é uma vida conturbada. Foi uma vida conturbada. E se azucrinar, seria perturbar, tirar resenha, ser até, quem sabe, inimigo. E olha, inimigo do regente do país, governante do país. Assim era José de Alencar. 1829, 1877, nascimento e morte. O conhecido autor de O Guarani e Iracema, são os clássicos dele aí. Aqui. Eu passei aqui a página aí. Aqui. Tido como o pai do romance no Brasil. Você vê quantas funções sociais José de Alencar tinha. Advogado, deputado federal, escritor, questionador e crítico de Dom Pedro II, por aí vai. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos. Ele foi também folhetinista, então um cara que tem uma vida intelectual assim bastante ampla. Diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça, para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX. Parte de seu acervo, as obras, né, inédito, será digitalizada. História viva.
Então, olha só, aqui é um pouquinho da vida de José de Alencar. Aí a questão pede que você assinale a resposta abaixo, que tem a ver com essa questão dele ser autor e as obras serem digitalizadas. A resposta certa é a letra A, como está aqui nessa atividade. A Ô, professor, digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Alguém ia falar aí. Eu só estava esperando eu mesmo ler para ô, poder. professor, não tem as provas, a Não tem, atividade não da tem o quê? primeira e da segunda, as provas da primeira e da segunda unidade. O senhor vai dar agora dia 20? Da primeira idade, eu já passei para os alunos já faz tempo. E já, para Já. mim, o senhor não mandou, não. Não, não mandei, não. Em uma aula como essa, eu já falei até as médias da primeira unidade para os meus alunos em aula gravada, por sinal. Faz tempo já. Agora a escola vai disponibilizar para todo mundo, primeira e segunda unidade, na data que Igor vai informar vocês. Ou no caso, a gente também, né? Mas eu, na minha disciplina, com sétimo ano A, sétimo ano C, sétimo e oitavo B, eu já passei as médias da primeira unidade, ó, faz tempo. Foi numa aula como essa, assim, não mandei por outro recurso, não. Viu? Ok, podemos seguir? Então, aqui, ó. Por que a letra A é a letra certa? Ele fala da digitalização e fala da importância de José de Alencar na preservação da memória linguística e nacional. Por que linguística? Porque ele era um grande escritor. Quando fala do nacional, outras atividades que ele também fazia, como advogado, ministro da Justiça, é, criador de peças. Então, assim, ele é um cara que teve um arsenal cultural muito grande para a história do Brasil, naquela época que era Brasil Império, aqui, né, com o imperador Dom Pedro II. Questão 2. Lembrando que algumas questões a gente trabalhou com vocês antes da prova. Bom, todo abacate é verde. O incrível Hulk é verde. Aqui é uma frase para mexer mais com a sua imaginação, para mexer mais com o seu raciocínio. Não é uma frase que tem uma verdade, é um raciocínio. É uma combinação de informações. Pode chamar de pegadinha, pode chamar de teste de inteligência, chama como quiser. Esse é o tipo de pensamento que adota o seguinte procedimento. Então, assim, esse pensamento aqui, ele é uma enumeração, é generalização, é representação, é exemplificação, é o que mesmo? A gente já tem a resposta embaixo, mas a gente pode, com certeza, aqui discutir e até discordar. Apesar de ser um gabarito, a gente discorda porque gabarito não é a última palavra, não. É uma palavra importante, mas não é a última, não. Então, aqui nós vimos que é uma generalização. Ô, gente, o que é generalizar? Me dá uma ideia aí. Participem aí. O que é generalizar? Fulano está generalizando. O que é generalizar? Nunca ouviram essa expressão generalizar? Pode usar o áudio, o chat, fica à vontade. Alguém aí sabe o que é generalizar? Fulano está generalizando. Olha, fulano generalizou. O que é isso, generalizar? Todo abacate é verde. O incrível Hulk é verde. Essa primeira frase aqui, ela está generalizando ou não? Sim ou não, gente?
Sim. Sim. E o que é generalizar? E o que é generalizar? Me diz aí, com outras palavras. Olha, ele está generalizando. O que é generalizar? É algo que está sendo propagado? Isso. De forma geral, que é todo abacate é verde, ou seja, não tem exceção. Qualquer abacate é verde, por isso que é generalização. Ele generalizou, ele propagou numa extensão ampla. Todo torcedor, todo brasileiro, todo americano, todo, tá? Todo, da ideia de generalização. A segunda parte aqui, ele já cria uma exemplificação, mas a gente quer, vamos focar aqui na primeira parte, para ser a letra B, generalização. É uma questão que pode ser até revista. Viu? Questão 3. Questão 3. As preposições podem apresentar diferentes valores semânticos. O que é valor semântico? Valor, na aula de gramática, significa significado. Valor para a gente não é valor numérico, não. Pode ser, mas o foco de valor na aula de gramática é interpretação. Valor semântico quer dizer o significado. Ou seja, elas são utilizadas para indicar relações de sentido nas orações. A alternativa abaixo, que não corresponde. Gente, cuidado em ler as questões. Leia as questões com atenção, que elas vão encaminhar vocês. A questão 2 aqui, eu confesso que ela não está muito bem elaborada, não. Eu vou até rever essa pontuação aqui, porque ela não está bem legal, não. Que se fosse focar só a primeira parte aqui, realmente cai em generalização. Mas se alguém focou na segunda, vai ficar na especificação, exemplificação. Aí uma questão está um pouco dúbia. Mas a 3 aqui, ela está ok. A alternativa abaixo, que não corresponde à exemplificação entre parênteses, ou seja, qual resposta abaixo não está com a resposta certa, né? Não corresponde. O que não corresponder não está correto. Então, quando fala aqui, ó, a próxima paragem fica a 5 quilômetros daqui. Esse a é preposição, dando ideia aí de deslocamento. E ele falou que é instrumento. Instrumento seria assim, ó, cortou com facão, fez com lápis. Então, instrumento é instrumento. Aqui não é instrumento, aqui é distância. Olha os outros. Escrevemos o texto em inglês. Tá certo? É o modo de escrever. Estou doente desde domingo. Obviamente, isso aqui é tempo. Preposição em, preposição desde. Ana Paula se arrumou para o encontro. Finalidade. Olha o para aqui, ideia de finalidade. Sim, Roberto, não quer dizer que toda vez que eu vi o em, o desde, o para, tem esse sentido? Não. Preposição, ela se adequa ao sentido do texto, da frase, do enunciado. Ela se adequa. Então, posso dizer assim também, ó. Ele vai para a direita, você para a esquerda. Quando eu digo para a direita, para a esquerda, na ideia de aí, eu estou pegando uma estrada, um caminho, já é direção. Já aqui, eu vou para o encontro, é a finalidade. Então, assim, eu tenho que colocar as preposições de acordo com o contexto. E revisar a prova é bom que você revisa um pouco os assuntos, né? Terceira unidade, a gente vai focar muito em texto, interpretação, alguns assuntos de gramática, reescrita de texto, por sinal. Eu tenho. Vocês fizeram na primeira unidade um teste, não, uma prova, uma atividade, na verdade. Eu creio que foi a prova, que eu pedi que vocês construíssem textos. Esses textos estão guardados. Eu vou pegar esses textos, eu vou montar uma página do Word e vou distribuir para vocês reescreverem aqueles textos. A gente vai trabalhar com reescrita de texto. E bom que vai ser com texto que vocês já fizeram. Pode ser que caia o seu próprio texto ou o texto de outro colega. Não importa. É importante que vocês trabalhem a reescritura. Questão 4. Ele é especialista. Comunicação e marketing. Comprei a passagem de ônibus, R$ 20. Estamos 5 quilômetros de Manaus. As preposições que preenchem corretamente as lacunas. Uma coisa importante é sempre ler com atenção o enunciado. Ó. Ele quer que use as preposições de maneira correta. O enunciado, às vezes, só pode pedir qual a resposta incorreta. Então, assim, cuidado com o comando das questões.
Resposta certa aqui, letra C, ó. E ele é especialista. Quem é especialista em algo, em alguma coisa. Então, você usa a preposição em. Comprei a passagem de ônibus por, ó, a preposição por, dando ideia de quê? De preço. Estamos, mais uma vez, ó, deslocamento a 5 quilômetros. Aqui. Então, letra C, letra correta. Questão 5. Assinale a alternativa incorreta sobre o emprego da letra X. Sétimo ano A, sétimo ano C. Estudou um pouquinho de ortografia, o X e CH. É bom sempre estar revisando, que é um assunto que você precisa decorar, né? Algumas regrinhas do EM, por exemplo, ME, por exemplo, do significado de cheio, por exemplo. Se eu digo cheio, cheião, cheinho, e vai ser sempre com CH, porque cheio é com CH. Mas se eu falo assim, México, mexerica, começou com ME, usa com X. Então tem algumas dicas, mas a leitura ela vai ajudar bastante em ortografia. Letra certa aqui é a letra D. Ele pede justamente aqui as regras. Palavras como enchente, encharcar, enchapelar, enchumaçar e enchiqueirar seguem a regra do emprego do X após a sílaba em. Então, uma das regras está aqui exposta para a gente revisar na questão 5. Questão 6, mais uso do X e do CH. Aqui, ó, resposta letra D de dado. Assinale a sequência que preencha corretamente as lacunas das orações abaixo. Os critérios de avaliação não foram os de praxe. Como é que escreve praxe? Com X. Depois do vexame, que é uma palavra que não é tão desconhecida, X também. Os jogadores voltaram em silêncio para o vestiário. A empresa contratou outro funcionário para cuidar do almoxarifado, com X também. O advogado encontrou uma brecha aqui, ó, com CH, na lei, e assim conseguiu inocentar, seu cliente. Apostou todas as suas fichas na seleção brasileira de futebol. Por sinal, nós teríamos um jogão aí no domingo passado, Brasil e Argentina, não pôde ter por questão de cuidados sanitários. Questão 7. A palavra cujo número de sílabas é igual ao número de fonemas é um assunto importante e nós vamos ver nessa unidade com vocês um pouquinho de acentuação gráfica para pegar esse gancho aí dos fonemas. Chegar no 8º ano já com uma referência boa. A palavra cujo número de sílabas é igual, ó, o gancho aqui, é igual. O número de fonemas. A palavra certa é a palavra da letra D, técnico. Como assim fonema e letra? Quem lembra aí do que é isso, fonema e letra? Alguém pode participar aí? O que é fonema e o que é letra? O que é que eles têm em comum? O que é que eles têm diferente? O que é um fonema? O que é uma letra? A aula de correção de atividades é para a gente realmente relembrar os assuntos, né? Dar aquela fortalecida. Alguém lembra o que é fonema, o que é letra? Tem uma que é o som, tem outra que é a escrita. Fonemas são o som das Fonemas são o som e letras são as palavras. Isso. Fonema e letras têm o que em comum? Fazem parte dos idiomas, né? Qual a diferença? É que o fonema é representação fonética, é o sonora. E a letra é a escrita. Quando a gente usa o internetês mesmo, linguagem digital, linguagem pelo WhatsApp ou redes sociais, é muito comum a gente perceber
ou erros de escrita, que uma coisa é errar a escrita, outra coisa é você criar uma simbologia nova, são coisas diferentes. E, por exemplo, quando você quer escrever casa, quer escrever a palavra casa, e bota com Z, você cometeu um erro de escrita. Mas se você faz uma representação, uma inovação em relação a isso aí já entra um recurso digital próprio, que é você usar a sonoridade para focar a representação da escrita. É diferente quando você usa KD, bota um K e um D. Aí, se você escrever uma redação para uma prova assim, vai ser considerado erro, com certeza. Mas em relação ao mundo digital, se você escreve KD, todo mundo vai saber que você não está cometendo um erro, mas está usando um recurso mais livre da escrita. Agora, se você escreve KD, que já é uma expressão, na verdade, equivocada, a expressão seria onde está ou onde é. Mas se você usa lá o KD mesmo e bota K, A, D, E, aí já tem um problema de escrita mesmo. Então, assim, a gente tem que saber separar o que é o erro do que é uma questão de criatividade ou abreviação. VC. Bom, todo mundo sabe que VC representa você. Mas se você escreve você e não bota o acento circunflexo, aí é um erro. Então, assim, a gente tem que saber analisar com cuidado para não sair chamando tudo de erro, nem tudo de inovação. A gente tem que saber o conhecimento realmente. Então, a letra é a escrita, fonema é o som. No internet, a gente percebe muito essa mistura entre som e letra. Questão 8 e a última questão diz assim: observe as alternativas abaixo e indique aquela cuja letra X apresenta 2 fonemas. Nessa unidade, nessa última unidade, a gente vai trabalhar com vocês algumas questões de ortografia, tipo a palavra onde, a palavra aonde, palavras com 2 S, com C cedilha, alguns vocabulários mais vastos para vocês terem uma visão mais ampla de ortografia, certo? Além, obviamente, da escrita, da leitura e da redação com vocês. E vou passar também para vocês algum livrinho para vocês lerem, ou então alguns textos para vocês terem uma leitura, fora, obviamente, da leitura do nosso livro didático. Questão 8, a resposta certa é a letra B, complexo. Quem pode justificar para mim a letra B, que é que está certa? Por que a letra B é a letra certa dessa questão? Porque ela apresenta o som de Q e o som de S. Isso. Então, a letra X... O som de é uma K, letra... no caso. Isso. A letra X é uma letra muito polêmica, porque ela tem uma variedade de sons, assim, enorme. Tem um som de CH, né? E tem um som de KS também, em alguns contextos. Complexo, xu. É como se fosse um K e um S. Então, assim, tem que ter atenção. Por isso, a leitura, ela é sempre recomendada, porque quando você lê e vai escrever, isso vai vir à sua memória muitas vezes. Sempre não. Uma hora a memória falha para qualquer um de nós. Mas, assim, quanto mais você estiver lendo livro, jornal, revista, estiver lendo páginas na internet, letra de música que você gosta, mas você lendo com atenção, você vai absorver um vocabulário maior e melhor. Galerinha, para casa, né? Para continuando em casa aí, vocês, sétimo A, sétimo ano C, nosso livro didático, eu não quero que me mande nada por enquanto, não. Só vou querer que me mande semana que vem, depois que a gente entregar as médias, tá bom? Quem já enviou, obviamente, eu já salvei, mas quem não enviou, não está atrasado, não. Para casa, livro do sétimo ano A, sétimo ano C. Anote aí, eu vou salvar essa aula nossa aqui, salvar lá no Classroom. Já está terminando já. Para casa, páginas 82, 83, 84 e 82, 83 e 84. Podem fazer todas as questões. Não precisa enviar ainda. Próxima semana, se Deus permitir, aula pelo Meet, a gente vai ler o texto, interpretar juntos, ver vocabulário, ver qual o gênero textual que a gente está lendo aí, ver algumas questões de interpretação, e aí eu vou pedir, a gente pode entregar até tal dia.
Mas o foco é que vocês leiam essas páginas, estudem, respondam, peguem dicionário, aumente o vocabulário, veja que tipo de texto está lendo, se é uma narrativa, se é uma crônica, que tipo de texto é, para a gente poder trabalhar gêneros textuais na interpretação nesta unidade. Gente, por hora, ok. Ô, professor, você pode falar de novo a página? Posso sim, com certeza. Páginas 82. Eu vou colocar no Class 1, viu, gente? Mas é bom falar aqui. 82, 83 e 84. Todas as questões. Todas as questões. Pode ler, estudar, analisar. Não precisa me mandar ainda. Por que não? Porque a gente vai ler e responder. Mas responda no seu caderno, mas não me envie ainda. Porque na próxima aula a gente vai pegar esse material, vai ler com vocês, vai discutir as ideias, a narrativa, se é descritiva, se é opinativa. A gente vai ver o texto como ele é, tá bom? A aula vai ser feita ainda com vocês. Mas já adiantem a leitura. Ô, professor, eu fiz porque não teve aquele dia que a senhora mandou. Eu fiz até o 4, que eu vi. Pode fazer agora até o 9. O quê? Pode fazer agora até o 9, faça todos. Mas não precisa enviar nada ainda. Eu só vou pedir que envie semana que vem. Semana que vem a gente vai ter a aula pelo Meet, se Deus permitir, e aí a gente discute o texto, as questões, e eu peço que vocês enviem de maneira específica, tá bom? Para ficar na data só. Por isso que eu estou passando uma semana antes. Por isso também, né? Não é só por isso, não. Vocês têm uma semana. E o 8º ano, com certeza, as coisas vão ser maiores, né? Então vai se acostumando. Vai pegando ritmo. Vai embalando aí. Mais alguma dúvida, gente? Não. Pronto. Então, por mim, tá tudo encerrado aqui. Alguma dúvida, pode perguntar, pode falar. A aula de hoje foi destinada a gente ver essas questões da prova, né? Analisar aí as duas coisas. É para ler e fazer as atividades. Só não é para enviar ainda. Data de envio eu vou falar semana que vem, mas na aula a gente vai discutir o texto, discutir as questões, e aí eu falo, ó, pode enviar. Não é para enviar sem a gente discutir, não. Tá bom? Professor, pode Oi. imprimir também? Fica à vontade. Assim, é o livro didático, você não tem, não? Tenho, mas eu prefiro imprimir. Imprimir o livro? O livro está impresso já, na tua mão. Valeu, então. Viu? O livro já está com vocês. Não é um material que eu estou mandando no Word, não. Ele já está com vocês, dá um livro. Página 82, 83, 84. Não precisa imprimir, não. Até porque já está impresso, porque é o livro, né? Certo, galera? Um abração para vocês. Saúde e paz. Se cuidem. A pandemia, infelizmente, está ainda aí. Então, álcool em gel, distanciamento social e todo o cuidado possível. Bom? Assim que puder, a gente se vê pessoalmente, se Deus permitir. Um abração. 9 horas, 49 minutos do dia 14/9/2021. Aula pelo Meet com o 7º ano A, 7º ano C. Nós discutimos questões da prova da segunda unidade e fizemos encaminhamentos para a terceira unidade. Para casa, páginas 82, 83 e 84 do livro didático. Saúde e paz para todos, viu? Valeu! Interromper a gravação. Aí, isso aí. A gravação não quer ser interrompida, não. Rapaz, é luxo. Mas vamos assim. Vai ficar deste jeitinho. Agora, interromper gravação.